Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a prova. Eu ia colocar as lives, mas poucos alunos entraram e eu acabei não gravando as lives de correção, tá? Então, foi pedido para eu colocar um vídeo explicando sobre a prova, as questões da prova, para poder postar no ABA na semana 9, tá? Então, eu vou postar essa semana ainda a correção. Na primeira questão da prova, eu falo sobre a toxoplasmose, que é uma doença infecciosa, e ela pode ser transmitida para o homem de diversas maneiras. E eu pergunto quais são as formas de transmissão da toxoplasmose e relatando as várias formas morfológicas que o Toxoplasma gondii possui. Então, seriam 3, que seria o cisto e os taquizoítas. Muita gente colocou, só que não me colocou como eu me contamino com essas formas evolutivas. O oocisto, então, seria através da ingestão de frutas e verduras contaminadas, mal lavadas. O oocisto é liberado pelas fezes do gato, né, que acaba contaminando o ambiente, o solo, as hortaliças, a agricultura, e acaba, então, contaminando o homem através dessas hortifruticulturas cruas e mal lavadas. Através do cisto, então, a segunda maneira, que é através da injeção de carne crua ou mal passada. Esses oocitos que são eliminados pelo gato também contamina a pecuária, né? Contamina os bois, os porcos, enfim, eles ingerem também esses oocisto e na sua musculatura, então, forma o cisto. E nós, homens, ingerimos, então, o cisto através de carne crua, mal passado, o quibe cru, enfim. E a terceira maneira é através de taquizoítas, que é da fase aguda dos taquizoítas. Eles passam da mãe para o filho se a mãe se contaminar durante a gestação. Então, passa da mãe para o filho, também pode passar por transfusão sanguínea, enfim. Muita gente escreveu muita coisa para encher linguiça, mas não, era só essas 3 respostas. Também foi postado a prova escrita com gabarito, quem quiser dar uma olhada. Muita gente está me perguntando aonde foi que eu errei, mas eu descontei bastante coisas, já que era uma prova de consulta, né, uma prova fácil. Então, teria que colocar as 3 formas evolutivas e como eu vou me contaminar com essas 3 formas. Se não contou, eu descontei metade, enfim, né. Às vezes a gente colocou assim, só ingestão de frutas e verduras contaminadas. Beleza, mas cadê a forma evolutiva, né? Carne crua mal passada, então devia ter colocado. Então, nesse caso, eu descontei 0,5, a metade da questão, porque eu faço 2 perguntas, né? Eu pergunto quais são as formas de transmissão e quais são as formas evolutivas, né? Através de quais são as formas evolutivas que a gente se contamina, certo? Questão 2. A questão 2, eu falo de todos os protozoários que eu dei em sala de aula, pelo AVA, e eu pergunto quais são transmitidos por transfusão sanguínea. Tá, todo mundo quase acertou, colocou toxoplasmose na fase aguda, os taquizoítas, que eu também pergunto quais são as formas evolutivas que eu vou me contaminar por transfusão sanguínea. Os taquizoítas, a fase aguda, certo, certíssimo. Doença de Chagas, através dos tripomastigotas, o Trypanosoma cruzi, né, o tripomastigota, que está na fase aguda da doença, está no sangue, né, o tripomastigota, ele é injetado pela picada do bicho barbeiro, pelas fezes, então cai na corrente sanguínea, então é o tripomastigota que passa da transfusão sanguínea. Os tripomastigotos, eles se alojam no tecido cardíaco e no tecido gastrointestinal. Daí ele se transforma em amastigota.
tá? A pessoa que está na fase crônica da doença pode doar sangue, mas tem uns certos cuidados, porque ele pode ter recidivas. Usar mastigota pode estourar a célula e pode voltar a ser triplo mastigota e cair na corrente sanguínea. Então, tem que ter cuidado quem é na fase crônica. Leishmaniose, a leishmania, então, a leishmania pode ser transmitida através do tripomastigota, do promastigota ou do amastigota, tá? O promastigota também, ele é injetado na corrente sanguínea através da picada do mosquito, e ele se transforma logo em seguida em amastigota dentro dos macrófagos teciduais, macrófagos das mucosas. Então, pode sim ser transmitido por transfusão através dos amastigotas, tá? Esses amastigotas dos macrófagos, ele também pode evoluir, se disseminar pela leishmaniose, para a leishmaniose visceral. Então, ele pode ser encontrado nas vísceras e também pode ocorrer recidivas, né? Os amastigotas pode romper a célula e voltar para a corrente sanguínea. Então, quem é fase crônico também tem que ter um cuidado na doação de sangue, pode ter recidivas. E depois é a malária, né, gente? A malária, os plasmodium pode ser transmitido pela transfusão de sangue, porque o habitat dos merozoítos é nas hemácias, então é lá que ocorre o ciclo. Então, na fase aguda, eles podem doar. A malária é uma doença infecciosa aguda, então pode ser transmitida pela corrente sanguínea. Descontei nota de quem colocou amebíase. A amebíase não passa na corrente sanguínea. Vou explicar. Muitos associaram o fato dela cair na corrente sanguínea. Realmente, a gente vai ingerir o cisto, eles se transformam, então, em trofozoito no intestino, e ele, pela sua estrutura de ameba mesmo, ele consegue atravessar a mucosa intestinal e cair no sistema sanguíneo. Ele vai cair ali no sistema porta. O sistema porta, ele irriga toda a parte do intestino delgado, e ali no intestino que ocorre a absorção de nutrientes, né, necessário, dos medicamentos, enfim. E logo em seguida, ao cair no sistema porta, eles vão direto para o fígado. Aí, ó, é a irrigação, sai do intestino, vai para o fígado, coração, pulmão e vai para o sangue periférico. A ameba, a entamoeba estolística, ela já para ali no fígado, tá? Ela já se aloja ali no primeiro órgão que ela encontra, ela se aloja ali no fígado principalmente, pode ser o pulmão também. E ali, então, ela ela morre, ela sofre um processo de necrose, né? O sistema imune tenta, então, eliminá-la, mas então ela não cai no sangue periférico, né? Então, não se passa pela transfusão sanguínea. Então, eu descontei 0,2 de quem colocou amebíase. A maioria das pessoas colocaram, mas não. Ela não é passada por transfusão sanguínea, tá? E, como eu falei, eu vou descontando de quem coloca mais, de quem não coloca. Nessa questão, tinha que colocar quais são os protozoários que eram transmitidos por transfusão de sangue e qual forma evolutiva que eles passam essa transfusão. É sempre na fase aguda, tá? Os protozoários na fase aguda. Questão 3. Na questão 3, eu pergunto quais são os fatores que influenciam na disseminação, na gravidade da leishmaniose. Muita gente não acertou essa porque as pessoas começaram a falar da leishmaniose. Existe a leishmaniose cutânea, mucocutânea, visceral. Mas eu também coloco isso no enunciado, né? Que existe essas leishmaniose e o que interfere na gravidade dessa doença. Então, o que interfere é a cepa.
Um dos fatores é a cepa do parasito, é a virulência. Quanto mais virulenta, mais grave se torna a doença. Então, se eu pego uma cepa mais virulenta, a tendência de tornar uma leishmaniose visceral é maior. O que interfere também é o sistema imunológico. Se eu tenho um sistema imunológico bom, saudável, eu consigo responder melhor esse protozoário, a leishmania. Se eu tenho um sistema imune mais debilitado, já fica mais difícil. A disseminação vai ser bem maior, bem mais grave. Então, sistema imunológico, a idade, né, o estado nutricional, pessoas bem nutridas têm um sistema imunológico melhor. Diagnóstico precoce, se eu diagnostico bem logo no início e realizo o tratamento no início da infecção, a chance de disseminar, a chance de se tornar mais agressiva a doença é maior. Então, diagnóstico precoce, tratamento no início da infecção, adesão ao tratamento, ele é bem difícil, ele é bem complexo, então o paciente tem que aderir a esse tratamento, ele é longo, então é mais complicado, tá? É isso. Muita gente colocou, o fato de morar numa região endêmica. Não considerei, por quê? O fato da pessoa morar numa região endêmica, ela tem mais chance de adquirir a leishmaniose. Mas eu pergunto, quais são os fatores que essa pessoa que mora numa região endêmica tem de se agravar com a doença, né? Então, quais os fatores que interferem no agravamento dessa doença, dessas pessoas? Vamos supor que tem 2 pessoas que moram em região endêmica. O fato de uma ter leishmaniose visceral e a outra não, o que interfere nesse agravamento, né? Então, é isso que eu falei. A cepa, a quantidade de inóculo que foi injetado, perfeito também. Sistema imunológico, tratamento no início da infecção, enfim, né? Quem tiver dúvida ainda pode me retornar, mandar um WhatsApp, mas era isso aí. 4. Na 4 é bem fácil também. Eu pergunto por que a malária, um dos sintomas da malária é a anemia. Por que é anemia, gente? É bem tranquilo, eu pergunto. Muita gente escreveu porque há destruição das hemácias. Eu achei muito vago. Devia escrever por quê? Porque o ciclo da doença da malária ocorre nas hemácias. Os merozoítos, eles se alojam nas hemácias. Então, esse é o fator. O habitat dos merozoítos é no interior das hemácias. Então, eles se multiplicam no interior das hemácias, rompe as hemácias, voltam para a corrente sanguínea, invadem outras hemácias, se multiplicam. Então, assim, ele realmente destrói as hemácias. Quem escreveu isso também considerei, mas eu acabei descontando quem não relatou o porquê. Porque a malária realiza seu ciclo no interior das hemácias. O habitat dos merozoítos é no interior das hemácias, destruindo eles, né? Se multiplicando e destruindo. Bem tranquilo também, muito fácil. Questão 5 agora, mais fácil ainda. Eu pergunto, gente, por que... eu pergunto para vocês relatarem quais são medidas profiláticas para evitar a contaminação de protozoários que são ingeridos por alimentos, gente. Então, quem colocou tela, água parada, evitar água parada, evitar acúmulo de entulhos, colocar telas em portas e janelas, eu descontei. Não é isso. Isso é as profilaxias medidas para evitar, né, picadas de mosquitos, a transmissão de outras doenças, não através da ingesta de alimentos. Então, lavar bem as mãos, lavar bem frutas e verduras consumidas cruas, não consumir carne crua mal passada, água tratada ou quem não tem essa água filtrada, saneamento básico, educação sanitária, tratamento de todos da casa, enfim, né? Bem tranquilo também. E a próxima questão, a última, né? A 6, bem tranquilo também. Eu perguntei por que Maringá, em 2020, deixa de ser uma região endêmica e passa a ser uma região epidêmica. Gente,
muita gente se embolou, mas enfim. Era para escrever porque houve um aumento do número de pessoas contaminadas, gente, só isso, houve um aumento de números de pessoas contaminadas em um curto espaço de tempo, atingindo grande parte da população maringaense, é isso. Então, epidemia porque aumentou o número de casos repentinamente, num curto espaço de tempo, atingindo então grande parte da população. Gente, quem tiver dúvida, pode mandar mensagem, perguntar. É, a prova vai estar lá online, respondida, vai ter esse vídeo, então vocês podem conferir o que vocês erraram ou não, mas eu descontei esses pontos que eu fui falando, tá? Qualquer coisa me mandem um WhatsApp. É isso aí, gente.